a sua vida dentro do candomblé, o que te trouxe foi exatamente isso, né? O interesse, a vontade de pesquisar, de saber, adquirir conhecimento e, é claro, difundir a cultura. O começo não foi bem o candomblé, porque o candomblé foi consequência, em que tudo foi caminhando para o estudo sobre o que seja o candomblé. Mas eu comecei com o espiritismo, kardecista, por questões de saúde familiar, e ali vi coisas que eu não conhecia, eu não tinha noção do que era isso, não tinha noção nenhuma. Tem uma formação familiar de pessoas de outros países e eu seguia certas práticas familiares. Tradições. Tradições, claro. Você falou que tem relação de familiares que não é daqui, né? De outros países. Você nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro. Carioca da Jama? Carioca. Em plena Praça Sans Penha, na Tijuca. Nasci e tive a minha infância e juventude e um pouco mais na Praça Sans Penha, na Tijuca. Sou tijucano de nascença. Posteriormente, vim para o Recreio Bandeirantes, onde eu estou até hoje, até o dia da morte. Você, qual o seu nome foi? O seu nome é José Beniste mesmo? Não tem outro nome, é José Beniste, né? José Beniste. Só isso? Muito, né? O meu primo, que é daquela região, ele me disse certas vezes que a palavra Beniste significa bem-vindo. Então, muito útil. Eu pensei que era um nome meio artístico. Não, mas era um nome mesmo de família, né? Familiar. Aí tem aqueles antigos Bernstein e outros mais, né? Isso pode ter sido de relacionamento, né? Você nasceu em que ano, professor? Nasci em 35, né? 1935. 35, exatamente. Nasci em 1935, tive minha infância toda ela bem familiar e posteriormente comecei a frequentar o colégio, sempre na Tijuca, colégio naquela região, que existe até hoje, até os dias atuais. A questão de 2 anos atrás... Qual colégio que você frequentou? Colégio... me lembrar do colégio, não é que eu fui me esquecer do colégio, mas na Rua Major Ávila, não me lembro bem do colégio público, que eu comecei lá. Escola pública? Era a escola pública naquele tempo. A sua mãe e seu pai, qual era o nome deles? Sarina Beniste e Alberto Beniste, é tudo assim. Eles são brasileiros? Não, são libaneses, né? Todos eles vieram para o Brasil no início do século retrasado, né? No início do século atrasado. Vieram para o Rio de Janeiro e aqui construíram a sua história junto com os parentes e tudo, e deu muito certo. Deu tudo muito certo, porque o Brasil também era um local de crescimento, né? Muito grande, e eles eram pessoas trabalhadoras, entendeu? E deu muito resultado para todos nós. E nós aprendemos com eles, né? E assim, você nunca tinha tido nenhuma relação com a cultura, a religião? Nada. Sua família era de que religião? Libanesa, os judeus mesmo, então tinha transformações. Essa foi seu primeiro contato? Esse foi o primeiro contato. Agora, dessa questão do seu nascimento, né, que você nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, né, filho de libaneses, são 5 filhos. A sua infância, eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Você já está na introdução da espiritualidade, né, do axé, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância. O que você lembra da sua infância? Como é que foi a sua infância? No colégio, foi do estudo, no colégio estudava, né? O meu pai era comerciante e eu ia ajudá-lo na loja dele, ia fazer ajudas. E seu pai tinha loja de quê? De sapataria. Você gostava? Fazia o que lá? Vendia, atendia? Bom, eu naquela época era meio garoto, não fazia as entregas na rua, entregava.
que naquele tempo era curioso, tinha sapataria, mas as pessoas ligavam para a loja pedindo que fosse levar na casa das pessoas os sapatos que queria, se fosse chinelo, se fosse sandália, quem levava era eu, 5 caixas, a pessoa gostava, ficava, pagava e eu voltava contigo. Isso acontecia, coisa da época. Sim. Então, eu aprendi muito sobre sapataria, né? E posteriormente meu pai veio a ter confecção de roupas, foi quando eu aprendi realmente a fazer muita coisa sobre essa arte de construir De roupa. Aí você já estava mais crescidinho. Exatamente. Mas você não teve tempo de brincadeira? Como é que foi aí aquela infância de não teve tempo de brincadeira? Naquele tempo, era tempo de bola de gude, jogar peão, bolinha, era isso, amarelinha, né? Amarelinha, pular uma atrás do outro. Os mais antigos conhecem o que é isso. Essas brincadeirazinhas que a gente fazia na Praça Transpenha, que a Praça Transpenha era o local que as pessoas se encontravam para brincar. E nós ficávamos lá, eu morava perto da Praça Transpenha, na Rua Barão Mesquita, posteriormente vim morar na Rua Barão Mesquita, que é a próxima Praça Transpenha. Mas no início eu morava em plena Praça Transpenha, no sobrado que existe até hoje naquele local. O que despertou o seu interesse foi a entidade que chegou? Exatamente, foi a entidade. Essa entidade que minha senhora recebia pela Emmanuel era fantástica. O que dizia era o que acontecia. E uma coisa interessante, ele dizia que era de Pai Manuel de Angola e Congo. E tem duas. Na época eu não entendia, mas depois dos estudos, mas são 2 países diferentes. Porém, na África, naquele tempo, as regiões não eram delimitadas. Tem pessoas que Angola e Congo são países vizinhos, hoje tem fronteiras. Mas naquele tempo não tinha nada, então ninguém sabia onde começava uma ou terminava a outra. E naturalmente seria por esse motivo que ele fala dessas 2 formas. Foi a concepção onde eu quis chegar sobre esse assunto. E a partir do espiritismo perguntando, de repente, orixá, o que é orixá? Eu não sabia, orixá é santo católico, em Ação é Santa Bárbara, mas Santa Bárbara morreu virgem, mas em Ação teve Xangô, mas não é diferente, entendeu? Essas coisas que perguntando. Isso eu estou comprando livros, estudar. Qual foram as suas fontes de pesquisa no início? Livros. Comprando livros e visitando casa. Comecei com Umbanda, né? Umbanda eu achei muito bem, gostei muito da Umbanda. Participei em 300 de Umbanda, aprendi muita coisa, mas certas perguntas exigiam um maior conhecimento. As suas pesquisas eram o quê? Entrevista com pessoas? Não. Foram com participação em centros. Você está avançando tudo. Eu participava em centros de Umbanda, atendida aqui e dali. Porém, fui consultado se eu queria ter um programa de rádio. Onde tudo aconteceu. O programa de rádio mudou. Isso foi quando? 1970. Fui convidado a fazer um programa de rádio pela Casa Chavantes, o dirigente que procurou meu sobrinho, dizendo que queria um programa de rádio. Eu fui convidado e fiz um programa de rádio na Rádio Rio de Janeiro. Olha que eu não entendia nada de rádio. Não tinha nada de rádio. 1970. E qual era o nome do programa? O programa de rádio ia ser um programa rádio. A direção da rádio ligou para mim, eu fui dar um nome do programa. Eles não aceitaram o título, não me lembro qual foi. Aí conversando com a minha mulher, a minha mulher para Umbanda no celular. Aí eles aceitaram, ficou programa Umbanda no celular. E posteriormente veio a ser modificado quando houve uma mudança na direção da rádio. Eu passei a fazer um programa cultural afro-brasileiro. Porque eu comecei um programa de rádio e fui perceber um detalhe muito importante na sociedade brasileira. Enquanto isso, então, você começou a frequentar então esses terreiros de Umbanda? Então, com esse motivo, frequentando o terreiro de Umbanda, fui perguntando coisas e fiquei
que é orixá, a diferença de orixá, guia, preto velho, caboclo, exu, essas coisas eu fui aprendendo, ouvindo coisas ali dentro. Esse aprendizado foi muito útil para mim. Então eu consegui, através de certos estudos, bota livros nisso, compro tudo que era livro. E eu fazia uma análise daquilo que estava acontecendo. Bom, Agora, esses livros, tinha muita fonte de livro, professor? eu vivia em brechó, atrás de livros. Perdia meio dia dentro do brechó procurando livro antigo. Porque eu ia buscando explicações daquilo, eu não entendia, fui buscando, né, do Berger, coisa eu não conhecia, fui aprendendo, estudava bastante. E o programa de rádio, que eu queria voltar a falar, eu quis fazer um programa educativo, porque naquele tempo aconteceu na Hora do Brasil, tem um programa do Brasil, Hora do Brasil, é 7 horas da noite, não é isso? Ele existe até hoje. Mas ele dá meia hora para um tal Projeto Minerva. Naquela época, que era um projeto de programa educativo. Sim. Eu falei, é isso que eu quero fazer, um programa educativo. Olha que eu tive que estudar, poder ensinar, passar as coisas. E como é que era isso? Eu passava informações, como é que era na África, eu falava tudo. Até que chegou a uma ideia de realizar, naquele tempo, programas de rádio eram raros. Mas era programa de rádio, só botar música, botar contos de umbanda, noticiar, não tinha muita informação, era função educativa, tanto de informar onde tinha terreiro para jogo de fuso, o que for, não tinha nada. Ensinando a fazer trabalho, simpatia, essas coisas? Coisas assim, de muito leve, entendeu? Não tinha, muito raro, não tinha isso, não tinha muito coisa do Arte Lamonde, né? do pai, do falecido do Arte Lamonde. Arte Lamonde com 2 T, né? Era o pai do Arte Lamonde, entendeu? Então. E como é que os pais de santo eram, esses pais de santo antigo, todos reservados para te receber? Como é que era isso, professor? Foi difícil, alguns não queriam nem vir. Quando eu ia entrevistar, eles não gostavam. Eu tive uma observação, o meu gravador não era um gravador como é de hoje em dia, naquele tempo era uma caixa de sapato desse tamanho aqui, entendeu? E com luzes, aquilo me incomodava. Eu percebi, desligava a luz, e aquele pessoal foi aceitando. E depois dos convites que eu fazia, eles começaram a aceitar aquilo, mas não era comum. Por quê? Porque ainda existia naquela época as perseguições. Você pode reparar que o nome dos zeladores de santo antigo eram todos eles através de apelidos. O nome civil você não conseguia. Você até chegou a citar um dos seus livros, né? Quando eu escrevi o livro História dos Candomblé de Janeiro, eu tive que procurar saber qual era o nome civil de todos os pais de santo. Dio da Formiga, Dona Dila, como é que é? Estava tudo. É esse livro aqui, Candomblés Antigos do Rio de Janeiro. Esse livro tem história, como é que eu andei o Rio de Janeiro. Esse livro aqui tem quase 500 páginas. Exatamente. Não, quando eu entrei no Candomblé, conheci o Candomblé, meu objetivo no Axé Popojá. O Axé Popojá vinha conhecer em 1975. Porque tinha um rapaz lá que trabalhava comigo e me disse, ô Benício, tem um terreiro de Candomblé que só tem negro, só tem gente de idade, não pode gravar coisa nenhuma. Olha que terreiro. É mudar em Coelho da Rocha, Coelho da Rocha. A mãe de santo era a Mãe Cantu. Mãe Cantu. Eu falei, é? Aí eu vou lá, vou com meu gravador grandão. Era assustador aquele gravador, mas não tinha outro na época. E o primeiro dia que eu fui, ter uma entrevista com a Mãe Cantu, me dei bem. Ela mandou o primeiro dia. Quando terminou o Candomblé, eu fui na casa dela, fui entrevistá-la, entendeu? E ela, quando eu fui lá, ela mandou sentar do lado dela, e a minha senhora sentou na plateia, e eu sentou do lado dela, eu fiquei meio sem jeito, né? Foi uma coisa assim, espontânea, que surgiu, puxa vida.
aquilo que gostei, passei a frequentar a casa lá, frequentar, conhecer. E foi muito importante essa casa, porque aquela casa tinha muita gente do início do século passado, né? Seu Bila, seu Alberto Lobo, seu Bila, seu Gervásio, que era ferramenteiro, fazia ferramentas, entendeu? Eu aprendi muita coisa daquele tempo que eu não estava nem vivo, nem em terra, entendeu? Isso foi muito importante para mim. O candomblé te aprende andando, porque na verdade você estudar uma religião é uma coisa, praticar é outra. Você precisa estudar e praticar, para você entender bem a religião. Eu tive que praticar, entendeu? A religião, andar ali dentro, para saber como é que é a essência da coisa, né? Você, quando foi para essa prática do candomblé, você viu alguns equívocos das pesquisas que você fez? Porque muitas pessoas falam de muitas escritas feitas por pesquisadores que não vivenciaram e não praticaram. Então, escreveram algumas histórias e algumas coisas meio que deturpadas. Você, quando foi para a prática, você viu muita diferença? No meu livro aqui, eu conto muita coisa que pessoas que não sei, mas eu vinha saber. Eu vinha para saber e coloquei no livro. A verdade, às vezes, incomoda. A verdade... Olha, o Verger, quando veio para o Brasil, ele era fotógrafo. Sim. Fotografia, e ele tinha uma doação fortíssima de empresa para ele. E ele aqui, não sei por que razão, gostou do candomblé, que naquela época, do início do Verger no Brasil, o candomblé, a religião afro, era escrita por escritores que não eram praticantes da religião. Eles diziam que a religião de inúmeros deuses era politeísta, dizia aquelas coisas todas, e as pessoas aceitavam aquilo como verdades. O Verger, não sei por que deu na cabeça dele, tentei conversar com ele umas 3 vezes por ele. Tive dificuldade para ele misturar francês com português, mas conversei. E ele foi... Aonde foram essas conversas? Conversei em Salvador e uma vez aqui no Rio de Janeiro, quando ele veio lançar um livro aqui no Rio de Janeiro. E o que você achou dele? Era simpático? Como é que o Verger era? O candomblé do Rio de Janeiro, eu defino como antes e depois de Verger. Por quê? Porque ele esclareceu tudo. Eu vou concluir o que eu estava falando. Então ele resolveu estudar aquilo que tinha escrito sobre o candomblé no Brasil. Ele foi para a África, porém, ele procurou a mãe senhora do Opoapojá e ela deu um título para ele poder chegar na África e dizer que tinha um título do candomblé, e lá ele foi pesquisar. Foi quando surgiram todos os livros de Verger. E ele corrigiu muitos autores do que já haviam escrito. Muitas coisas que tinham escrito foi corrigida por ele. Muita coisa, até da Ruana e outros autores. Ele foi buscar a verdade dos fatos em África. Isso foi muito importante para o candomblé. Depois o Roger Bastide, que não tive a oportunidade de conhecer, estudou o candomblé, não sei porque 2 franceses adoraram o candomblé, estudaram de uma forma maravilhosa. Isso mudou muita coisa no candomblé. O candomblé, como eu vou definir, é antes e depois de Verger. Ele alterou tudo que nós tínhamos conhecimento. Você começou a estudar Iorubá com quem? Eu estudava Iorubá, comecei a estudar Iorubá quando nós tivemos uma vez na federação do Martinho Mendes Ferreira, que eles faziam uma aula de Iorubá. Eu fui frequentar, eu não entendia muito não, mas Iorubá... Lembra mais ou menos? Mais ou menos. Acho que uns 70 e pouco, 70 e pouco. Estudar lá Iorubá, um professor Benji Caiodê como Lafé. Em 1972, o Brasil fez uma combinação com a Nigéria de trazer estudantes nigerianos para o Rio de Janeiro estudar medicina, engenharia, tudo isso. Eles viriam estudar aqui no Rio de Janeiro e voltariam para a Nigéria. E o Benji foi um desses. Esse período nós viemos a conhecê-lo e ele ensinava a língua Iorubá.
Mas eu percebi mais tarde, que ele só dizia frases. Mas as regras gramaticais, como são as frases formadas de Yorubá, não era ensinada por ele, porque ele não era um professor de Yorubá. Mas foi muito útil aquilo, quando eu comecei a estudar. Posteriormente, eu fui procurar o cônsul da Nigéria, que funcionava na praia do Flamengo, Muhammad Kufori, coisa de árabe, Muhammad Kufori. Eu fui procurá-lo no consulado da Nigéria, que era na praia do Flamengo, tudo gravado, não sei. Quando eu falo, eu gravava tudo. Gravei com ele, até que tive que esperar um pouco lá, porque ele estava fazendo as rezas, porque eles têm rezas diárias em determinadas horas do dia. E conversei, e ele resolveu fundar o curso Brasil-Nigéria de Língua Yorubá no terreiro de Pai Jerônimo, na rua transversal à rua Doc Lobo. Me lembro quando Barão de Ubá. Barão de Ubá, isso mesmo. Eu me lembro alguns alunos seus. Eu sou aluno do professor Benício da rua Barão de Ubá. Exatamente. Agora quem toma conta do Eu me terreiro lembro de. Não é que eu frequentei, não, gente. É a filha do Pai Jerônimo, Marinete, que está tomando conta. Exatamente. Foi lá, fundou o terreiro lá, foi fundação por ele lá, que nós está fundando o terreiro, tal, aquela coisa. Né? E o estudo, ministrando aulas, é um aprendizado. O próprio ministrante, ele aprende, juntamente com os alunos ali, aprende. Mas esse curso começou com quem dando aula? Quem dava aula era a professora Ruth, que dava aula. Estudava também comigo lá, ela começou a estudar e eu dava aula de coisas do candomblé. Foi uma coisa mais ou menos assim, mas depois eu passei a dar as aulas de língua Yorubá. Do nada, pelo aprendizado que você teve dessa experiência inicialmente e foi pesquisando. Quando a mãe Cantu decidiu voltar para Salvador, voltar para Salvador, e o terreiro ficou um pouquinho meio sem nada, eu passei a ministrar aulas de Yorubá no Axé Poconchá. E posteriormente vim dar aulas na Tijuca, no meu apartamento, durante muitos anos. E a seguir, o que foi muito mais importante, foi quando o meu querido amigo Marcelo Preto, nós organizamos lá o ICAPRA, e lá viria a ser transformar no curso de língua Yorubá lá na rua na Pavuna. No centro de São João ali, na Automóvel Clube. Mas antigamente não foi naquele lugar, foi no outro local, no Senac, né? Não, aí depois a gente fez uma obra, não sei o que, foi no Sesc. Fizemos uma parceria com o Sesc. No Sesc, damos aula no Sesc. Depois foi para um prédio próprio ali, foi. E ali nós ficamos ali quase uns 8 anos, para caramba, né? Dando aula ali. Foi muito, tinha aluno que veio de Niterói para estudar, porque ali tinha uma particularidade, ali era o final do metrô, não é isso? A pessoa pegava o metrô, no final... Tinha metrô, tinha trem, terminal rodoviário, chegava até de charrete. Exatamente, ali dentro. Então foi o curso ali desenvolveu bastante e desenvolveu o meu aprendizado, o meu estudo muito grande e tudo isso. Mas você, quando foi para lá, você já era famoso, já tinha tido muitos alunos? Já. Você teve muitos professores, muitos zeladores, né? Eu já estava conversando com Mãe Quita e ela falando, eu fui aluna e falam com muito orgulho, né, professor? Mãe Quita, né, exatamente, Mãe Quita. Tive uma vez com ela quando eu fui visitar o pai de santo dela, o Baldomiro Baiano. Não é isso? Sim. Eu também. Passei pela casa dela, conversei com ela. Quita, muito bom. Baldomiro Baiano. Figura maravilhosa, bacana, educado, boazinha. Você tem noção de quantos alunos você deu aula de Yorubá? Eu tenho muita coisa guardada dos alunos, cartas, tudo tem que ter guardado, eu guardo tudo. Eu guardo tudo, minha gente, eu não sei nem botar mais nada, é tanta coisa que tem ali dentro. São cartas de aluno agradecendo coisas, entendeu? E a partir daí, eu fui começar o Yorubá, eu achei que tinha que ser estudado, começando a escrever o dicionário Yorubá. Dicionário Yorubá-português. Né? E posteriormente eu vim fazer o português Yorubá. Por que você fez um e depois fez outro?
geralmente assim, o inglês é a mesma coisa, inglês, primeiro inglês, depois português e inglês, entendeu? Eu comecei a estudar porque é o que nós falávamos, essas coisas. Mas depois eu concluí o seguinte, nós precisamos saber como é que a gente pode falar do português para o Iorubá. Esse dicionário português Iorubá me deu uma mão de obra muito fortíssima. Porque, veja bem, essa questão de língua Iorubá, o africano em 1600, 1500 era tudo linguagem oral. E quando a África, a Nigéria, começou a ser tomada pelos pseudos estudiosos religiosos de outras nações, para passar por Jesus e que for, eles queriam passar a Bíblia para eles lá, eles queriam ver como é que transformar aquela oralidade em uma escrita normal. Isso foi feito por eles, baseado na linguagem Iorubá da cidade de Oió. E transformaram a linguagem, aquilo que eles ouviam, em palavras, com uma característica. Só que naquela época eles pensavam em copiar do muçulmano, do inglês. Você sabe que no inglês a letra A tem vários sons. Eles queriam uma linguagem que cada letra do alfabeto Iorubá só tenha um som. Não tenha dois sons. O A vai ser sempre A e nunca vai ser EI. O S nunca vai ser o som de Z como em português. Todas as letras têm um som único na língua Iorubá. A língua Iorubá tem muitas curiosidades. É fácil a língua Iorubá, professor, na sua opinião? Pra caramba, qualquer pessoa pode ler a língua Iorubá, não tem problema, tem só 3 palavras, 3 letras, que são um pouquinho difíceis de pronunciar, mas elas podem ser pronunciadas facilmente, mas o resto é que nem português, Marcelo. Você lê o português, você pode ler o Iorubá como ler em português, sem problema nenhum. Agora, por exemplo, você acha, como professor de língua Iorubá, como pesquisador, GAN que é, você acha que o candomblé em si ele deveria que os seus cânticos fossem em português? Não. Não? Não, esse é o problema. O candomblé se manteve de uma forma assim, mais autêntica, né? Quando passou a manter a forma de falar normal, não mudar, falar em português. Por exemplo, nós sabemos que Oxum tem um determinado orixá, em Ançã tem outro orixá. Então na festa vamos dizer, de Xangô é São Jerônimo, na festa de Omulu, quem é o Omulu, tem o santo católico que é sincretizado. Sim. Nós sabemos que aquela festa vai ser desse santo, mas nós não vamos falar em santo nenhum. Nós vamos manter a linguagem normal. Porque se você transformar a linguagem Iorubá em português, ela vai sofrer transformações com palavras de divindade diferenciada, como foi a Umbanda. A Umbanda é uma religião sincrética, em que você fala o sincretismo ali católico, indígena, é isso? Afro e assim por diante, esotérico, é isso que está aí. Mas a finalidade, a razão do candomblé se manter dentro desse nível de uma religião fixa, que não se altera em termos, é através de manter a linguagem normal do idioma Iorubá.